Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Cris Danois, onde ela nos conta outras experiências místicas, como, por exemplo, quando ela teve um derrame pleural, quando ela teve uma crise hipoglicêmica e também quando ela vivenciou a bilocalidade, ou melhor, trilocalidade. Se você ainda não assistiu a primeira parte, não tem problema. É só clicar no link aqui em cima. Vai lá, confere a primeira e você volta aqui para ver a segunda. Bom proveito! Eu pergunto isso porque tem um médico norte-americano, Eben Alexander, que teve, neurocirurgião inclusive, teve uma EQM, e ele diz no livro dele uma frase que nem é dele, em que ele explica que o cérebro é como uma espécie de tela que nos impede de saber mais do que nós precisamos saber para ter essa experiência aqui na Terra. É como se o conhecimento fosse, de uma certa forma, dificultado de chegar até nós, porque ele nos impediria de ter a experiência como nós precisamos ter aqui. Isso faz sentido para você, de alguma forma? Faz. Total sentido. Total. Eu sempre tive essa sensação de que meu cérebrozinho é bem limitado. E olha que eu já fiz foi coisa para expandir. É bem difícil. Então é nesse sentido que você sentia que naquele momento você estava sendo relembrada de coisas que anteriormente você já sabia. Uhum. E você se sentiu conectada com tudo aquilo, como se você fosse também aquela praia, como se você fosse também aquele ser, aqueles alunos, aquela tela. A minha conexão maior foi com os seres que estavam lá, como se nós fôssemos, sabe, como uma grande família, fazendo parte de um todo, não havendo diferenças, né? O local em si, nessa experiência de 14 anos, eu não cheguei a sentir tanto com o espaço, mas com as pessoas, sim, muita pertencimento, como uma coisa só, um só ser, uma coisa assim, uma consciência, uma coisa assim. Algumas pessoas dizem que é como se essa EQM tivesse sido causada para haver uma correção de rota. De alguma forma isso parece ter ocorrido com você? Aos 14 anos, sim. Eu mudei de rota aos 14 anos, eu acho que sim. Eu estava indo para uma direção e mudei completamente. Pode ser que tenha sido para isso, sim. Nunca questionei de ninguém isso, mas acredito que sim. Se você tem esses mentores e esses seres com quem você tem contato, provavelmente, se você está na inocência, indo para um lugar que não vai ser bom, que você não vai realizar seu propósito, acredito que eles possam te lembrar de alguma maneira. E você sentia cheiro? Cheiro? Não, lá não. Você viu animais, passarinhos? Vi pássaros sim. Não vi animais, não me lembro de animais, não me lembro. E as cores da natureza eram diferentes? Era um pouco, como se fosse uma natureza muito brilhante, muito, com uma cor, luz, né, não é cor, né, aqui a gente vê muito pigmento, muito menos luz, né, então há uma luminosidade excessiva, assim, a mais, e então tudo fica muito brilhante, as cores ficam muito nítidas, é uma coisa muito incrível. A sensação aparente é de que havia gravidade como aqui, no sentido de que pessoas andavam, só que era uma sensação mais leve. Você não sentia o peso do seu corpo? Não sentia. Você sentia que respirava? Não me lembro. Não tenho lembrança se eu sentia que respirava. Naquele momento, não. Nessa experiência, não. Teve algum momento de alimentação? Não me recordo. Nenhum. Aí eu pergunto até que ponto as pessoas se veem nesses locais de uma forma que você possa se reconhecer, ou até que ponto de fato elas eram assim. Porque se você não precisa respirar, se você não precisa comer,
A gente vai questionar para que o nariz, para que a boca, por exemplo. Mas você via pessoas com boca, você via com pessoas com nariz. Será que você as via dessa forma para que você se reconhecesse? Pode ser por uma interação? Para uma interação? Sim, acredito que sim, acredito que sim. E nesse sentido, a idade das pessoas também. Eu me pergunto, até que ponto faz sentido alguém ser jovem ou alguém ser velho fora daqui? Sim. Nessa experiência, eu digo para você que eu quase não vi essa diferença, entendeu? Ser mais jovem ou ser mais velho. Eu posso dizer para você que essas coisas foram sendo respondidas depois, aos poucos, em outras experiências, porque isso foi um primeiro momento. Acredito que isso também tenha relação com a idade, porque, veja, eu não poderia acessar tanto conhecimento para trazê-lo, e se acessei, não posso me lembrar, com uma cabeça de 14 anos. Então, aí vem uma pergunta interessante, que é a seguinte. Você teve aulas de física, bioquímica e um monte de coisa que, aparentemente, você não utiliza no dia a dia aqui hoje, certo? Porém, você aprendeu. Eu já fiz entrevistas com pessoas que acham, algumas até sentem, que durante a noite, quando dormem aqui, elas talvez façam trabalhos nessas áreas que elas aprenderam fora daqui. Isso parece razoável para você? Sim, parece razoável, parece. Mas você nunca sentiu isso? Não, olha, não. Eu trabalho com um pouco de biologia, sim, no sentido de cura, e posteriormente um pouco da questão da física, porque como eu fui para a filosofia e a física, elas questionam a coisa, parece que dois pontos de vista, mas estão falando a mesma coisa, estão tentando achar a mesma coisa. Então, eu acho que o conhecimento de física me ajuda a pensar alguma coisa da filosofia, principalmente com relação a buscar uma lógica que explique aquele pensamento, né? A minha área é ontologia e lógica, e eu estou sempre lendo física aqui. Você falou também sobre uma outra coisa fora a física, antes disso, que você mencionou a palavra cura, inclusive. Você pode falar sobre isso? Sim, esse trabalho começou a ser desenvolvido depois. Toda essa biologia, uma biologia diferente, uma biologia que tem a ver com vibração, com energia. E até hoje eu trabalho com isso, com cura fora do corpo, não aqui, fora do corpo. Entende? Não, não entendi. É difícil de explicar. O meu corpo mesmo, várias vezes eu já curei, já cuidei fora com esse aprendizado que eu tive lá. Isso quer dizer que você sai do corpo e vai até uma determinada pessoa e faz um trabalho energético nessa pessoa, é isso? É isso, é isso. Eu vejo o que está de mal e trabalho com luzes e vibrações e pronto. E volto. E você é orientada por esses seres fora daqui, como fazer ou em quem fazer? Todo o aprendizado foi orientado. Tudo que eu aprendi, porque eu não vi isso em lugar nenhum. Não li em lugar nenhum. Não só como fazer, mas em quem fazer. Como é que você decide isso? Sim, quem fazer não sou eu que decido. Às vezes, quando alguém sabe, que eu tenho muito cuidado de falar que eu faço isso, por causa das ideias, dos preconceitos, eu tomo muito cuidado. Então, às vezes, uma pessoa muito de confiança, meio próxima, que vou aos poucos dizendo, olha, eu posso te ajudar e tal. Se eu puder ajudar, eu acho que o caminho fica bem aberto. Fora isso, eu não consigo. Você me contou que, aos 6 anos, na cirurgia de garganta, 2 seres seguraram você. Uhum. Antes disso, um ser ensinou você a ler. Sim. E lá você tinha esses seres que você não via, que estavam te acompanhando. Uhum. Alguns deles se repetiram ou eram todos diferentes? Eu acho que eram os mesmos. Não vejo diferença. Esse ser que me ensinou a ler, depois eu não o vi mais, como se ele tivesse apenas essa função, de me ensinar a linguagem, dar uma introdução, não sei. Depois eu fui aprender com outros seres. Mas você comentou que ele te recebeu lá. Sim, ele me recebeu, ele me conhecia.
Eu conhecia ele. E ele me recebeu e me introduziu naquela sala que eu falei para você, que era de vidro, transparente, que tinham outros aprendendo também, e você começa a estudar. Mas eu via en passant, de vez em quando, nesse local, entendeu? Agora, você fala que são os mesmos. O que quer dizer isso? Assim, esses que seguraram você. Esses que você não vê, eu tenho a sensação de uma familiaridade, mas eu não os vejo. Não sei quem é, não sei quem são. Mas essa familiaridade tem a ver com que talvez esses que seguraram você sejam os mesmos que estivessem com você lá e que você não via? Exatamente. A única imagem assim mais próxima, que eu não gosto muito, mas é assim, próxima religiosa, seria os anjos de guarda, uma coisa assim, tipo anjo de guarda, aquele que fica sempre, você nunca vê, mas ele está sempre ali, você sente uma presença, e ele sempre está te ajudando, sempre muito benevolente, mas também com uma autoridade, mas é uma autoridade que não fere, não é uma autoridade que ofende, não é que passa por cima do teu livre-arbítrio, mas que eu te auxilio. Tem alguma coisa além nessa experiência dos 14 anos que você acha que nós deveríamos saber? Não na experiência em si, mas no retorno, que eu fiquei com muitos sentidos aflorados, uma sensibilidade, e eu fiquei mais diferente, né? O que me levou a procurar respostas, e eu fui buscar parapsicologia, algumas coisas de religião, mas não me respondiam também, e a parapsicologia me deu algumas, né, porque a parapsicologia era um estudo científico sobre fenômenos né, fenômenos que eles achavam que eram psíquicos, né, extrasensoriais, e eu achava aquilo o máximo, alguém está pesquisando isso para provar que isso existe, para você não ser tão discriminada, né? Porque você passa a ser quase um ET, no mau sentido, não no bom sentido, que, ninguém tem isso, nossa, que esquisito, nossa, você sente essas coisas, porque eu comecei a ter premonições, isso direto. E isso eu acho que tem a ver com a minha pesquisa de tempo. Eu comecei a ter, não só déjà vu, como eu sabia o que ia acontecer, e eu ia avisar as pessoas. Quando eu ia avisar as pessoas, claro, não acreditavam, a maior parte, como você viu, como você soube, eu falei, mas eu vi, aí às vezes eu comecei a falar, eu sonhei. Puta, aí era pior, porque sonhei, você sonhou, é um sonho. E aí eu falava, não posso falar sonhei, eu vi, mas como que eu vi? Como que eu vou dizer que eu vi? Né? Aí eu tinha que dizer que eu via fora do corpo, aí complicava, porque como assim fora do corpo? Ninguém sai do corpo. E eu vi o acidente do meu irmão, 3 dias antes de acontecer, avisei para ele não pegar a bicicleta, porque ele sofreria um acidente, e ele disse, tá, e ele não levou a sério, e eu estava ajudando minha mãe na cozinha, e de repente eu tive aquela sensação, eu falei, aconteceu, perguntei, cadê o meu irmão? Ele desceu, eu olhei, não vi minha bicicleta, vi que ele tinha pego a minha bicicleta, eu falei, ele sofreu um acidente. Como que ele sofreu? Ele sofreu um acidente, eu sabia. E quando eu corro para o local onde eu sabia que ia acontecer, eu vejo ele vindo com a perna, o pé todo fora do lugar, ele tentando mancar, a bicicleta toda torta, um ônibus tinha pego ele, e tinha imprensado ele ali, mas ele ainda, sabe, conseguiu se safar um pouco, mas aquela cena era igual, eu vendo ele, vi chorando e dizendo, você me avisou, eu não levei a sério, ele falava a mesma coisa, eu fiquei muito impressionada, ele também, e ele falava assim, olha, eu não acredito em quase nada do que você diz, mas quando for alguma coisa comigo, você me avise, porque eu acredito. Quantos anos você tinha nesse momento? 15, 16 anos por aí, entendeu? Então foram acontecendo muitas experiências com colegas de escola. Outra coisa, comecei a ver gente morta, que vinha falar comigo, normal, gente que tinha morrido, e falava assim, olha,
eu sou avó da fulana, que era uma menina que estudava comigo, disse para ela que eu estou pedindo uma missa, que eu estou num lugar muito ruim, que eu preciso de uma ajuda. Como que eu ia dizer isso para uma colega minha de escola sem sofrer um bullying? Era muito difícil, mas eu tinha que dizer, e sofri o bullying. Fazer o quê? Né? Então, era difícil, eu tinha uma abertura, mas difícil a convivência aqui, de você, como adolescente, falar algumas coisas, adulto não te levar a sério, e os iguais também não. Você acha, por acaso, que o fato de você estar lá, onde você tinha uma comunicação que transcendia os nossos sentidos, você acha possível que você tenha voltado com parte dessa sabedoria, dessa característica de conseguir a comunicação de forma transcendente aos nossos sentidos e que por isso que você conseguia enxergar além do que normalmente a visão, a audição permitem? Acredito que ficou bem, bem forte isso, e talvez justamente por eu ter tido essa experiência. É como se você não voltasse igual, já voltasse um pouco mais e com esse sentido aflorado, porque você ficou numa outra dimensão, vamos dizer assim, não é outro espaço, uma outra dimensão. Mas você disse que quando seu pai faleceu e você tinha 2 anos, você já foi avisada antes. Você podia explicar um pouco sobre isso? E também sobre uma outra coisa. Me chamou muito a atenção a forma quase que adulta com que você pensou no que fazer ou não aos 2 anos de idade. Sim, sim. Minha mãe dizia que eu era muito intelectual, muito mental, diferente dos meus irmãos. Isso ela já tinha percebido. Quando eu vi esse ser, eu estava brincando, eu me lembro, estava num corredor na minha casa, meu apartamento era bem grande, né, eu me lembro até hoje dele, e tinha um corredor e tinha umas cortinas nesse corredor que separava da sala maior, e o ser apareceu ali, um ser, né, de branco, né, e ele veio avisar que meu pai ia embora para eu não temer, porque tudo sairia dentro do controle. Eu falava, mas eu gosto muito do meu pai, não quero que meu pai vá embora. Não, mas seu pai vai embora, vai conosco. E eu tentei avisar a minha mãe, e eu sabia, assim, o pai vai viajar, aquele movimentação de pai vai viajar, meu pai é piloto, então ele fazia pequenas viagens e longas viagens, essa viagem que ele ia fazer é ao Peru. E quando eu falei para ele, quando ele chegou do Comar, que ele chegou em casa, ainda de farda, eu falei, papai não vai amanhã, papai não vai. E ele falava, filhinha, eu vou trazer um presente para você, não tem problema, papai está pensando em você, eu vou trazer um presente. E eu fiquei com ele agarrada aquela noite toda, porque eu não me conformava, porque eu tinha um sentimento muito forte, muita ligação com ele, mais até com ele do que com a minha mãe até, bem forte. E aí você foi para o berço? Eu fui para o berço, e de madrugada, quando eu escutei os gritos de minha mãe, eu sabia o que tinha acontecido. Você voltou com todas essas características. Continue a sua bela história. Com 19 anos, eu tive um derrame pleural, que desenvolveu junto uma tuberculose, porque, como eu falei para você, como eu era muito doentinha, como minha mãe falava na infância, que é o negócio da inflamação da garganta, sempre com muita rinite, muita asma, muita bronquite, eu não tomei as vacinas. Então, a única vacina que eu tomei é aquela da Sabin, da paralisia, e não fiz nem varíola, fui fazer varíola quando fui para a faculdade, antivaríola. E desse derrame pleural, eu não sabia, quer dizer, os médicos não diziam que era um derrame pleural, mas eu sabia que era meu pulmão que tinha rompido, porque eu conseguia saber fora do corpo que tinha um problema no pulmão. E eu ia no médico e falava, é aqui no pulmão. Ele falava, não, minha filha, é gases. Ou é gases, ou era uma dor de jeito. Não fizeram exame em mim, e aquilo foi piorando, e quando eu caí, eu estava numa feira, ajudando minha mãe, sempre ajudei, que eu caí, ficou tudo preto que eu caí, eu estava com meu namorado, e ele me levou para casa, chegando lá, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, você caiu, acho que você não está bem, não sei o quê, minha mãe chegou,
e eles ficaram discutindo entre eles o que fazer, ela brigando com ele brigando com ela, ele era um pouco mais velho do que eu, e eu olhei os dois, deitei na cama e saí. Saí, fiquei olhando meu corpo de cima, e vi os dois discutindo, e aí o que eu vi? Eu vi alguns seres chegando e meio que tentando induzir que eles parassem aquela discussão para me auxiliar, porque eu não tinha ninguém ali para me auxiliar, e eu estava morrendo afogada em mim mesma. Eu estava com o pulmão esquerdo todo cheio de água, e o direito todo cheio de água, e o esquerdo já estava 2/3, eu estava com 1/3 de pulmão. E eu vi os seres empurrando, chamando a atenção, tentando que eles parassem aquela discussão. De repente parou, foi quando eles foram chamar um médico veio, eu estava ainda olhando tudo de cima, o médico veio, e eu, veio, até que enfim, veio, vai cuidar, né? E aí fui levada para o Hospital da Aeronáutica. Quando tiraram a chapa, descobriram justamente que eu já tinha visto, que era o pulmão todo cheio d'água, o outro 2/3, 1/3 só de pulmão. Fizeram o exame, tuberculose junto, e eu fui encaminhada para o Grafê, que era o Hospital de Tisiologia do Rio de Janeiro, que tem essa questão só da tuberculose, é o Grafê Guinle, ali na Tijuca, o Grafê. E aí eu cheguei lá no hospital, com a chapa, né, da aeronáutica, e ele falou, vamos fazer uma punção. Eu não sabia nem que era isso, foram fazer uma punção, ela é feita acordada, né, uma incisão nas costas, né, e eles colocam, acho que um canutilho, para essa água sendo puxada, não pode fazer desacordada, porque tem que ir aos poucos pela respiração. Uma coisa insuportável, uma dor terrível, eu queria sair do corpo, não conseguia, né, naquele momento eu não conseguia, eu sentia aquilo tudo, e eu fui para casa. Veja, nesse momento, eu estava sozinha no hospital, não estava nem meu namorado, nem minha mãe, me deixaram lá. Eu fui para casa, o combinado, minha mãe tinha um compromisso, não sei, ele também estava em outro lugar, e o combinado era deixar uma chave embaixo de um tapete para eu entrar em casa quando acabasse a punção, porque eu não sabia o quanto tempo demoraria. Eu fui para casa a pé. Quando eu cheguei, cadê a chave? Não tinha a chave embaixo do tapete. E aí eu não aguentei mais e caí ali. E o que aconteceu? Bom, eu saí do corpo, mas vi meu corpo ser carregado pelo vizinho da frente. Vizinho, era um apartamento 2 por andar. Então, o vizinho da frente, não sei por que cargas d'água, resolveu abrir a porta, me viu, pegou no colo e me levou para o sofá. Eu só vi isso. Quando vi que o corpo estava cuidado, eu fui. Eu fui para esse lugar, fui tentar procurar uma resposta, por que estava acontecendo isso tudo comigo e tal, mas imediatamente voltei, não consegui achar alguma resposta plausível e voltei, porque minha mãe tinha então chegado, esse vizinho ficou com a porta aberta, esperando justamente minha mãe chegar para passar o corpo. Só que esse corpo foi passado sem eu estar dentro do corpo, eu só fui acompanhando ele, porque eu não conseguia voltar para esse corpo, porque ele estava mal, eu estava querendo ainda uma resposta, eu só acompanhei para saber que ele estaria bem guardado na minha casa. Quando você foi em busca de resposta, você disse para aquele lugar onde você tinha estado aos 14 anos, essa era a ideia? Era essa a ideia, mas não encontrei. Não cheguei em lugar nenhum, fiquei pairando sobre o corpo. Pairando sobre o corpo, acompanhei, e quando o corpo, então, estava cuidado na minha cama, no meu quarto, lá, aí eu fui. Aí encontrei novamente com aquele ser que tem o turbante, a luz, eu me abracei com ele, falei, o que está acontecendo? Aí ele falou novamente de escolhas, de conflitos,
que estavam acontecendo, que era normal, que são aprendizados, que tem que saber contornar. E eu falei, mas eu não tenho idade para isso, eu não consigo, eu não consigo que as pessoas me entendam, não consigo. E aí ele falou, é uma questão de linguagem, e ele falava com muita calma, naquele momento fazia muito sentido, quando eu voltava para o corpo não fazia muito sentido. Isso é uma coisa que, durante um período, me incomodei, que eu falei, será que eu que sou rebelde? Será que eu não estou conseguindo entender o que eles falam? Porque é tudo tão claro, tão certo, tão coerente lá, e quando a gente chega aqui, cria uma incoerência, parece que não faz sentido. Como? É o tal do como que eu vou fazer isso? Como? Falando, mas eu já falo, as pessoas não me entendem. Então, ele falou, agora concentra em fortalecer seu corpo, em reestruturar seu corpo, e depois teremos, tipo, um outro aprendizado. Então eu falei, bom, então eu vou cuidar do corpo, ficar no corpo. Não deixei de ter a sensibilidade, mas comecei a voltar tudo para uma questão corporal. Eu já estava na faculdade de letras, tá? Eu fazia letras e arquitetura, porque eu queria me mexer com alguma coisa de arte, e eu comecei nessa maratona de buscar tudo de saúde, né? Vegetarianismo, respiração, pranayama da yoga, mas eu não queria yoga, era muito parado para mim, eu queria uma arte marcial, daí fui fazer arte marcial, eu fiz várias artes, entrava numa, daqui a pouco não dava muito certo, ia para outra, até que aos 30 anos é que eu acabei fazendo Aikido, e até hoje sou preta de Aikido, né? Então, tudo na busca de um fortalecimento para o corpo, não me incomodar, a ponto de que eu pudesse me dedicar a essas outras coisas, né, mentais, esse conhecimento que eu deveria passar. Eu achava que eu teria que passar. Eu me casei com aquele meu namorado e tal, e quando eu me separei, eu fui parar num hotel de desquitados lá do Rio. Porque eu não podia alugar, não tinha como alugar, nenhum lugar, e lá era um local que você pagou, morou, então vamos para lá. E eu fui para lá, só que a minha situação, eu tinha 3 meses de aluguel, e depois eu teria que me virar. Não é aquela que você vai conseguir, eu vou conseguir, o que é importante é o estudo, o que eu estou escrevendo e tal. Chegou um determinado momento que, tipo assim, o dinheiro acabou, literalmente foi isso, o dinheiro acabou, e eu ficava só com o café da manhã do hotel, que era bem primário, um café com leite, pão com manteiga. Em menos de uma semana, eu tive uma crise de hipoglicemia, muito forte. Com quantos anos? 31. Interessante que eu me lembro de entrar no quarto, meio zonza, sabe, ainda querendo chegar até a cama, porque é como se você ficasse meio em câmara lenta, e eu acho que eu caí no chão mesmo, não consegui chegar na cama. Essa foi uma das únicas experiências que eu vi o tal do túnel. Eu vi um túnel, e eu fui indo por esse túnel de luz, e eu vi minha avó, e vi meu avô. Eu nunca tinha visto familiares, até então, assim, de família que eu falo. Minha avó, que tinha morrido, meu avô, muito tempo, eu nem tinha conhecido meu avô, né, aqui, mas eu sabia que era meu avô, por retrato, né, e estava do lado da minha avó, então só podia ser meu avô. E essas pessoas aparentam a idade, parece que você conhece, você vê, vovô, vovó, né, e o túnel, e eles estavam sorrindo e me deram, me esticaram a mão, e o que eu pensei na hora, agora fui, que coisa besta, caí no chão e agora fui, eu pensei isso, tá chegando a minha hora, e de repente eu começo a escutar, eu tinha o apelido de Bolinha naquele hotel, não sei porquê, Bolinha, e eu começo a escutar Bolinha, 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 e aí eu viro para trás e vum, volto para o corpo. Quando eu volto para o corpo, esse corpo já está sendo carregado, né, numa cadeira, eu vendo de cima, e entrei numa ambulância, e fui parar novamente no Hospital da Aeronáutica, e o médico, eu acompanhando, quando eu voltei para o corpo, o médico falou, fazendo regime, hein? Hipoglicemia de regime. Eu, não é bem regime, mas eu não queria falar, e tomei a glicose, né, o soro, ele falou, alimentação, tem que comer, não sei o quê, para de besteira de ser, como se fosse uma anorexia, que não era a minha preocupação, e eu voltei,
E eu fiquei intrigada. Olha, pela primeira vez eu vi meu avô, o tal do túnel que todo mundo descreve. Então tem um túnel, não sei o quê e tal. E essa foi uma das experiências que eu tive, mas não passou disso. E por causa da arte marcial que eu estava procurando, como eu falei para você, fortalecimento e tal, eu comecei um relacionamento dentro, né, da arte marcial com um mestre, que era de Aikido também, dava aula, e eu tive minha primeira gravidez. Nessa gravidez eu tive uma experiência realmente bem forte, bem marcante. Meu pré-natal, você já está com 34 anos, é uma gravidez de risco. Eu me borrei de medo. Ai, meu Deus, então tenho que me cuidar. Fui fazer yoga para gestante, fazia alguns exercícios do Aikido, não tudo, mas bastão, espada, que dá para você fazer, né, porque você não precisa rolar no chão, né, e alimentação, a melhor possível, sabe, meditação. E eu dava aulas, eu trabalhava com Aikido e dava aulas de português, literatura, e eu estava em Botafogo, e estava saindo da casa de um aluno. Veja, professor não anda com grandes dinheiros, né? Nem grandes cartões de crédito, né? E eu estou saindo ali, perto da Rua da Passagem ali, e um indivíduo, um elemento, me aborda uma arma, coloca na minha barriga, bem aqui, do lado direito, e fala, passa tudo, gringa, que eu não sei porque me chamavam com cara de gringa. Aí tá, eu não tenho nada, eu só tenho isso aqui. Era o valor da aula, como fosse assim, R$50. Eu só tenho isso aqui. Ah, para quê? Ele não acreditou. Foi a pior coisa que eu passei. Maus tratos, empurrão, e eu vou matar esse vagabundo que está na sua barriga, e xingamentos, e aquela situação, e eu pedindo ajuda, e eu pedindo ajuda, e eu pedindo ajuda, cadê vocês, cadê vocês? E aí ele fala assim, tá bom, vou te deixar aí, mas vai andando na frente que eu vou pensar se eu vou te dar um tiro pelas costas. E eu fui na confiança de que aquilo tinha acontecido, que alguém tinha conseguido, né, tirar a ideia da cabeça dele, e eu saí. Só que quando eu olhei para trás, que eu vi que ele já não estava mais, que eu quase desfaleci, porque eu me segurei o tempo todo, eu desfaleci, eu estava diante de tinha um dojo de Aikido na Rua da Passagem, eu entrei lá, pedi ajuda ao pessoal lá, eu não conhecia direito, mas falei, olha, eu faço Aikido não sei aonde, isso aqui aconteceu isso comigo, tal, e aí me colocaram num táxi, eu fui para casa, liguei para a menina que fazia yoga, era uma espécie de doula, ela dava yoga e era uma espécie de doula, ia ajudar no meu parto, e eu falei para ela, tô com muita dor, tô com muita dor, tô com muita dor, e ela onde? Não era embaixo, mas eu estava com muita dor naquele ponto onde tinha ficado a arma, o cano da arma. E aí eu liguei para ela, ela falou, vai para o chuveiro, água quente, passa, conversa com o neném, fala o que aconteceu, relaxa. Aí eu botei luz azul, incenso, musiquinha, não sei o quê, e na hora que eu estou relaxada, eu saio do corpo e vejo uma mancha escura aqui, como se fosse uma ferida no corpo. Tentei mentalizar uma luz, mas eu não consegui me suster, porque emocionalmente eu não estava bem. Então, eu fui cuidada, ali eu não me lembro, é como se eu tivesse ido para um lugar e naquele mesmo lugar eu tivesse continuado dormindo. E quando eu voltei para o corpo, eu estava perdendo água, no dia seguinte, de manhã. Eu estava perdendo água, liguei para a médica falou que queria fazer uma ultra, fiz uma ultra, havia uma fissura na bolsa em cima, justamente onde ficou o cano da arma. Ali eu tinha rompido. Mas o médico falou, se você fizer repouso, você vai conseguir levar, porque eu estava com quase 7 meses, você vai conseguir levar essa gravidez, só que vai ter que ser por repouso, eu vou te deixar com licença médica. Muito bem. Eu fui para casa, 3 dias depois, não deu mais para segurar, a bolsa rompeu.
rompeu, e aí tive que chamar a ambulância. Era dia de quartas de finais do Jogo do Brasil, 1994, junho. E aí estava uma confusão no trânsito, a ambulância não passava, um tumulto. Eu fui levada às pressas para o Hospital da Aeronáutica, e no Hospital da Aeronáutica não tinha gente para atendimento, estava uma confusão com o negócio de Jogo do Brasil. E aí eu falei, então, primeira coisa, providenciei uma UTI neonatal. Na hora, chamei meu irmão, que estava comigo, falei, eu assino o cheque, reserva uma UTI neonatal. Era uma menina, a minha filha não vai conseguir se não tiver uma UTI, porque foi muito traumático, sabia que ia ser traumático. E aí, no Hospital da Aeronáutica não estava dando certo, me transferiu para outro hospital particular, onde eu consegui estabilizar a situação. Eu estabilizei, só que vieram, meu irmão, o pai da criança, que eu ainda não estava ainda com um relacionamento totalmente, né, ainda fechado com ele, mas ele estava assumindo a criança, e vieram me conversar, olha, é muito caro, não vai dar para você ficar aqui, a gente não tem condição, eu já tinha pago a reserva da UTI neonatal, é melhor você voltar para o Hospital da Aeronáutica. Aí, aquilo que estava estável, voltei para o Hospital da Aeronáutica, desestabilizou, não teve o mesmo tratamento, e esse parto foi um parto horrível. Horrível. Eu não fui levada nem para a sala de parto. E o que aconteceu? Eu fiquei numa cama, e eu sabia que a minha filha estava nascendo, e eu sentia, né, aquelas contrações, muita dor, e estava seco praticamente, porque eu tinha perdido muita água. Quando eu coloquei a mão embaixo, os dedinhos da minha filha agarrou meu dedo. Isso foi uma coisa que me deu uma agonia, eu estava sozinha, comecei a chamar o sinal, né, da enfermeira, que você puxa ali, toca, tenta tocar, e eu falei, minha filha está nascendo, eu preciso de ir para uma sala, um centro cirúrgico, alguma coisa. E quando o médico olhou, falou assim, tá de invertida, ela não estava de cabeça, ela estava nascendo de lado, o braço dela saiu. E ali eu tive olha, é uma coisa, só mãe mesmo, para saber, você e a sua filha ali, você querendo ajudar, e sem saber como fazer, se vai... Ele falou, não dá tempo de levar para centro cirúrgico, vou fazer aqui. Só que eu falei, eu estava com medo, porque ela, 7 meses, tinha completado naquele dia 7 meses, mais ou menos assim. Aí ele botou a mão, ele empurrou a minha filha para dentro, para virar e para tirar. E ela nasceu, ele fez, já foi uma dor horrível, horripilante, tirou, foi levada, e eu falei, eu tenho UTI neonatal, né, e você fica, é muito confuso tudo, muita dor, e você que não só pensa no seu filho, na sua filha, e aí ele falou assim, não estou conseguindo tirar a placenta, mãe, vai ficar assim, depois o outro médico vem e resolve. E eu fui para o quarto com a placenta dentro, ele não conseguiu tirar, e assim ficou. O que aconteceu? Aquilo foi dando uma reação, eu fui começando num processo de eclâmpsia, e 8 horas da noite, mais de 8 horas, chega um médico, que eu estava com uma febre, passando mal e tendo convulsão, ele fala, ela está tendo eclâmpsia, é a placenta que não tiraram, que absurdo, e centro cirúrgico, tudo correndo, e eu estava... querendo saber da minha filha, eu queria saber, e a minha filha, para onde foi, quem está cuidando, e aquele processo todo, e quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu escutei imediatamente a anestesia, e eu escutei ainda, quando eu estava começando a anestesia, o médico falar, vamos ter que retirar o útero. E nisso eu estava saindo do corpo, porque eu queria buscar onde estava minha filha, queria saber
sabe, queria saber o que estava acontecendo, aquilo tudo, resolver, e eu volto mesmo com anestesia e falo, meu útero você deixa, porque eu quero ter um filho ainda. E aí eu saí. Quando eu saí, Carlos, pela primeira vez, eu tive uma experiência que as pessoas falam que é bilocalidade. Eu estava vendo o meu corpo, eu estava atrás da minha filha na UTI neonatal e estava simultaneamente projetada no espaço, como eu disse, aquele espaço dimensional, buscando respostas. Eu tinha consciência os três momentos simultaneamente. Eu não deixei de acompanhar o que ele estava fazendo no meu corpo, eu não deixei de buscar minha filha, vi que a minha filha não estava na UTI neonatal, e eu estava lá buscando uma resposta. O que estava acontecendo, o que eu podia fazer? Você teve uma trilocalidade. Trilocalidade. Mas foi uma coisa assim, como se eu tivesse assim, uau! Eu tive uma sensação de que eu não saí como eu saía e via o corpo, era, eu me espalhei assim. Eu estava ali, estava lá, e tudo ao mesmo tempo, uma sensação assim de busca, não importa onde. E eu sabia de cada lugar. Vasculhei aquela UTI neonatal de Botafogo de ponta a ponta. E minha filha, cadê minha filha? Eu reconheceria ela, embora não tenha visto ela. Mas eu sabia que eu ia reconhecer. E eu buscava, sabe como se você estivesse voando por cima dos lugares, não, sabe? Não tem porta, você fica olhando por cima, tudo, como se a UTI não tivesse nem teto. E eu lá projetada nesse espaço e olhando a cirurgia, cuidando que o médico não tirasse meu útero. Não consegui sair dali. E tive essa experiência, uma das mais fortes que eu tive na minha vida. Foi com esse 34 anos. E você conseguiu ajuda nesse terceiro local onde você foi, que era fora daqui? Sim, a ajuda foi, relaxa, tudo está sob controle, sua filha está conosco, ela está aqui, era só esse momento, era uma experiência que ela tinha que passar, você também, você vai ter outro filho, teu útero vai ser preservado, tive todas as respostas, tá bom, e aí eu voltei para o corpo. Tanto é que me perguntaram, você quer processar o médico? Não adianta. Eu fiquei sabendo que era uma experiência que tinha que acontecer, eu ia ter que reviver aquilo tudo, que é uma coisa muito dolorosa, muito mais dolorosa do que agora, quando estou te falando, porque na época era pura dor, eu era pura dor. E mesmo sabendo que tudo isso era necessário, vamos dizer assim, que eu tive uma aceitação, eu não consegui tirar a dor. A dor não sai. Voltar para casa, ver o berço, quarto, tudo, doía muito. Então você perdeu a sua filha? Perdi, porque quando eu não encontrei na UTI neonatal e eu estava querendo cuidar do útero, e lá eles já estavam me dizendo que ela já tinha passado para lá. E o ser que teve, que seria minha filha, era uma daquelas pessoas que tinha estudado comigo. E eu abracei ela, e ela falou, não, era só uma experiência, você ia ser minha mãe e tal, a gente deveria ter alguma ligação, na hora não, e aprofundei isso, eu só abracei, vi que ela estava bem, vi que ela tinha compreendido o que tinha acontecido, só que quando eu voltei para o corpo, eu não conseguia aceitar, uma limitação minha, sei lá, né, ou nossa aqui, dessa fisicalidade, não sei. Com todo esse conhecimento, eu, sabendo que ela estava bem, a minha dor de não ter sido mãe, eu acho, não sei, a violência, acho que misturou tudo, sabe? Que foi a violência do assalto, mas a maneira como fui tratada, tudo aquilo, juntou numa imensa dor no meu peito. Era para ela passar essa experiência junto com você, e não que ela tivesse uma ligação com você. Não, é como se fosse uma combinação, passar junto essa experiência. Difícil te dizer
o que eu aprendi com isso? Aqui, eu aprendi lá essa compreensão, mas aqui a pura dor, não. A dor é difícil. Eu falo isso porque há muitos sistemas que dizem que você purifica ou aprende pela dor. Assim, não sei. Eu não corroboro isso. Eu tive um consolo, quando fora eu compreendi, mas a dor ficava aqui. Eu fiquei uns 3 meses com a dor e depressão, ainda mais que tinha a questão da amamentação, porque embora eu soubesse que ela não estava aqui, eu sonhava que eu estava amamentando, aí tive aquela febre, tive que cuidar, então eu ainda fiquei uns 3 meses me cuidando. Eu ia para o tatame, não fazia Aikido, eu ficava olhando os outros fazerem, olhando, e assim, eu tenho que sair daqui dessa cadeira para lá, eu tenho que sair dessa cadeira para lá, precisava de força, até que eu fui, né, mas foi uma experiência muito, muito forte e marcante, tá, e o que aconteceu? Com essa trilocalidade, quando eu voltei a fazer Aikido, passou a dor, eu percebi que eu consegui estar em 2 lugares em consciência ao mesmo tempo, aqui. Comecei a ouvir pensamentos das pessoas, abriu, como se tivesse rasgado alguma coisa aqui, abriu alguma coisa. E me incomodava muito ouvir as pessoas. Você ouvia as pessoas, inclusive, em outros locais? Sim, ouvia. Tá? E assim, eu poderia estar aqui conversando com você e estar em outro lugar. Ainda hoje, eventualmente acontece isso comigo, quando é necessário. Se meu filho mora no Ceará. Um dia ele se perdeu lá e minha nora estava desesperada, querendo saber onde ele estava, porque ele estava recém-chegado lá e não estava com celular, e eu estava no mercado e eu sabia onde meu filho estava, que ela ia me ligar, e eu falando com ela, quando ela me ligou, eu falei, eu estou vendo, ele está no shopping tal, assim, eu estava aqui em Nova Petrópolis, e lá eu via ele onde ele estava. Isso é o exemplo mais marcante que eu te dou, mas acontece em outras situações, de eu ver alguém perguntar, mas e fulano, onde é que está? Eu parar e falar assim, ele está ainda na avenida tal, preso no trânsito, eu consigo ver. Mas não é a intuição, é ver, eu vejo uma cena. É como se eu estivesse lá e aqui, simultaneamente. Né? E isso começou a acontecer depois dessa experiência, nessa gravidez. Isso foi uma das coisas que ficou, e ouvir pensamento. Carlos, isso é horrível. Porque as pessoas... Bom, tem o seu direito de pensar, mas como pensam besteira, é uma coisa assim estranha, e isso me incomodava, às vezes no mercado, os comentários, não só de homem, de mulher, da fila, de um, de outro, e eu não queria ouvir, é como se tivesse ruído demais, e eu não quero mais ouvir. Eu faço compra hoje nos horários mais tranquilos, evito filas, evito shoppings, porque até hoje eu ainda escuto muito, principalmente quando tem muitas pessoas. Você consegue, por exemplo, daí onde você está, saber o que eu aqui remotamente estou pensando? Não deixem de assistir a 3ª parte da entrevista da Cris Danois, onde ela nos conta sobre alguns aprendizados para lá de especiais que ela teve em outra dimensão. Essa entrevista vai sair no dia 22 de janeiro. Anota na agenda! E se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho, que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?